Eu saúdo toda a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos felizes por estarmos na presença do Senhor para juntos adorarmos a Ele, para juntos glorificarmos o seu nome. É uma alegria imensa estarmos aqui e hoje podermos adorar ao Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 4 e o versículo 23. Peço à igreja que quando estiver ministrando, me ajudem a folhear a Bíblia em outros livros, para que possamos compreender a palavra do Senhor. Amém? Provérbios 4 e o 23. Todos encontraram? A palavra do Senhor, irmãos, ela nos fala um versículo aqui que ele se divide em três partes, né? Quando nós encontramos uma vírgula, um ponto, está separando algo. E na primeira parte ele diz: sobre tudo o que se deve guardar. Na segunda parte ele diz: guarda o teu coração. E na terceira parte, irmãos, do versículo, ele diz: olha, porque dele procedem as saídas da vida. Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, nós vemos que todos nós, sem exceção, temos o hábito de guardar algo que a gente tem como valioso, seja dinheiro, seja uma foto antiga que a gente recorda alguma lembrança, seja algo que a gente tenha de valor que ganhou de alguém. Temos o costume de guardar alguma coisa. Mas a Bíblia, irmãos, ela nos fala sobre muitas coisas que a gente deve guardar e que a gente não deve guardar. E quando a Bíblia fala sobre muitas coisas que a gente deve guardar e que a gente não deve guardar, se nós olharmos a parábola do talento, a Bíblia diz que um ganhou X e multiplicou, outro ganhou outro tanto e multiplicou, e outro ganhou um e guardou e enterrou. E vendo o Senhor, ele não fez utilização daquele talento que tinha ganhado como os outros tinham feito. Então a gente percebe que o talento que aquele homem tinha ganhado, por mais que ele tivesse medo de perdê-lo, de investir em algo, pois era algo valioso, de colocar em alguma coisa que pudesse dar retorno, ele guardou. E quando o seu Senhor veio, o repreendeu, porque ele guardou o talento e não trabalhou o talento. E se nós olharmos mais na frente, a Bíblia nos fala que o apóstolo Paulo, ele olha para os irmãos e diz: olha, eu combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então a gente vê que tem várias coisas e diversas coisas que a Bíblia diz: olha, isso você deve guardar e isso não deve guardar. E aí, analisando a palavra do Senhor e o texto aqui falado, me veio à mente a passagem onde Davi, ele, no capítulo 24 e 25 de 1 Samuel, ele encontra Saul em uma caverna e os seus amigos e soldados olham para Davi e dizem: olha, Davi, eis aqui agora o momento de você ferir aquele que busca te matar. E quando Davi está conversando com eles, Davi chama a atenção e ele vai até Saul, que estava lá agachado fazendo sua necessidade dentro da caverna, e corta um pedaço do tecido de suas vestes. Porém, a Bíblia diz que aquilo doeu no coração de Davi. Ou seja,
aquilo fez mal a Davi. E naquele momento Davi se arrependeu e ele começa a mostrar que aquela atitude não era algo que ele deveria ter feito, porque não provinha de Deus, não provinha do Senhor, nosso Deus. E aí a Bíblia também nos fala, irmãos, no livro de Mateus, que aonde estiver o nosso coração, está o nosso tesouro. Onde estiver o nosso tesouro, está o nosso coração. E aí a Bíblia ela tem vários textos que, se a gente começar a trabalhar, que mostra que o coração é algo especial, não pelo batimento, não pela pulsação do nosso sangue, não porque a gente estar aqui fazendo o trabalho dele, mas porque o coração aqui, ele é colocado como se fosse a nossa mente, a nossa alma, e aquilo que a gente guarda, aquilo que a gente deixa entrar no coração que não provém de Deus, faz mal. Mas existem coisas que provêm de Deus também e faz bem. Mas a Bíblia mostra, irmãos, que Davi, quando ele é ungido pelo Senhor, logo no início de Samuel, no capítulo 16 ou 15, não falha a memória, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele se apodera de Davi. E a Bíblia também diz que um espírito mau se apodera de Saul. E a partir daquele momento, Saul, ele, após conhecer Davi, quando Davi toca a harpa para que ele pudesse estar livre desse espírito mau por alguns momentos, ele começa a observar a vida de Davi, e até então nada lhe chamava a atenção. Mas a Bíblia conta um momento em que Davi ele foi levar mantimento para seus irmãos no campo de batalha, e a Bíblia diz que até os próprios irmãos de Davi tinham mágoa no seu coração contra Davi. E quando a Bíblia diz isso, irmãos, a Bíblia diz que quando ele chega lá, os seus irmãos olham para ele e dizem: olha, o que viesse fazer aqui? E aí Davi, ele começa a ouvir, ele começa a ver as coisas acontecendo, e a primeira coisa que ele vê ali no campo de batalha é que não era apenas o rei Saul que estava sendo afrontado, não era apenas o homem ali que estava sendo afrontado, não era apenas o povo que estava sendo afrontado, mas era o Deus de Israel. Então a Bíblia diz que Davi, ele fala: olha, se não houver nenhum homem que lute com este gigante, deixa-me ir. E aí, irmãos, a gente começa a analisar, porque quando olharam para Davi, a primeira coisa que olharam para Davi e olharam para a aparência. Mas a Bíblia diz que quando foi o profeta Samuel ungir a Davi, ele olhou para os irmãos de Davi, e o primeiro que ele avista é Eliabe. E Eliabe era grande e forte, era o mais velho. Então Samuel, mesmo sendo um profeta de Deus, um homem de Deus, ele atentou para a aparência. Mas a Bíblia diz que Deus brada no coração de Samuel e diz: Samuel, não é este, porque o homem olha a aparência, mas eu vejo o coração. Então entenda a palavra do Senhor, irmãos. Guardar o nosso coração é mais precioso do que tudo que a gente possa guardar em nossa vida. É mais precioso do que ajuntar tesouros. É mais precioso do que guardar uma foto antiga de memória. É mais precioso do que muitas das vezes de guardarmos os nossos bens, nossos familiares. A princípio, tudo parte do coração do homem. Então a Bíblia mostra claramente que Deus, ele fala com o profeta e diz: olha, este não é o meu escolhido. E às vezes, irmãos, quando nós analisamos a Bíblia, nós vemos o quão distante estamos da palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha e analisa e julga pela aparência, igual Samuel julgou Eliabe como escolhido do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus, ele não olha o teu tamanho, até porque Davi era pequeno. Deus, ele não olha se você tem posses. Deus, ele não está olhando se você tem riquezas, nem algo
propriedades. Deus, ele está preocupado que eu e você esteja preocupado em preparar e guardar o nosso coração. Mas por que, meu amado? Se nós analisarmos a Bíblia, irmão, se nós formos lá para o início, para Gênesis, nós vemos que Abraão, quando ele está com Ló, e que ele é afrontado, porque os pastores dele e os pastores de Ló estavam discutindo, porque queriam abastecer o seu rebanho, cada um primeiro. A Bíblia diz que Abraão conversa com Ló. E Abraão, por ser chamado de Deus, por ter sido chamado por Deus, ele não escolhe para si a primeira oportunidade que vê, mas ele deixa o seu próximo escolher. Ele olha para o seu sobrinho e diz: olha, escolhe para que lado vai. Sabe por quê? Porque o coração de Abraão estava contrito com um pacto que ele tinha feito com o Senhor. Quando Deus o chama na terra de seus pais, diz: olha, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te enviarei. E Deus promete a ele que através da fé dele mudaria a sua história. Então Abraão, ele não olha as campinas, ele não olha a dificuldade, ele não olha o que ele poderia perder em ir para um lugar onde não tivesse mantimento. Mas ele olha primeiro o seu coração e diz: olha, se tu escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. E no mundo em que nós vivemos, irmãos, as pessoas não escolhem mais desta forma. Mas por que, igreja? Porque o coração não está no Senhor. O coração não está no Senhor. E infelizmente é triste falar que no nosso meio, na nossa sociedade evangélica, encontramos pessoas com este pensamento de escolher primeiro o seu bem ao invés do próximo. Mas a Bíblia fala em Mateus 6:18 que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. É o contrário, né, igreja? Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Mas a Bíblia nos fala uma coisa muito interessante, irmãos, em Gálatas 5:18. Se a igreja puder nos ajudar, em nome de Jesus Cristo, o que é que a Bíblia nos diz? A Bíblia diz que se sois guiado pelo Espírito Santo, não estais debaixo da lei. Então, a primeira preocupação para nós que queremos guardar o nosso coração é escolher um local onde devemos depositar ele. E aí a Bíblia mostra, irmãos, voltando para Saul e Davi, que no momento em que Deus unge a Davi, Samuel unge a Davi, o espírito mau se apodera de Saul e o espírito de Deus se apodera de Davi. E aí nós vemos aqui a palavra do Senhor, ela se concretizando. De que forma, igreja? Quando a Bíblia diz: olha, se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. E por que não estais debaixo da lei? Voltando para Davi, irmãos, a Bíblia diz que Davi, ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. E se nós analisarmos pelo ponto de vista da lei, a lei dizia o quê? Que é olho por olho, dente por dente. Ele estaria cobertado. Mas Davi era guiado pelo Espírito de Deus. Davi era guiado pelo Espírito do Senhor, irmãos. E quem é guiado pelo Espírito de Deus não tem brecha, não tem espaço no coração dele para ira, para rancor, para cólera, para coisas que provêm da carne, porque o Espírito de Deus é que toma conta do coração do homem. Então nós começamos a analisar dois homens diferentes. Um que já era rei, que já tinha sido ungido como rei, mas que passou o seu reinado praticamente todo perseguindo aquele que seria seu sucessor. Mas por que isso aconteceu? Porque ele perdeu a presença do Espírito de Deus.
Então precisamos entender: se o meu coração, se a minha mente, ela está guardada no Senhor, não há espaço para preocupações banais. Às vezes a gente encontra problemas na igreja por conta de cor de fardamento. Eu já participei de uma reunião onde as pessoas, olha, se for amarelo eu não uso, se for vermelho eu não uso. Mas deixa-me dizer uma coisa: a cor dessas vestes aqui não muda nada lá no céu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus arrebatar a igreja, seremos transformados e as nossas vestes serão trocadas por vestes limpas e puras. Então, a gente aprende e a gente vê que as pessoas que andam preocupadas com coisas simples, ela precisa voltar-se para Deus. Ela precisa voltar ao primeiro amor. Ela precisa voltar diante do Senhor. Porque as coisas do mundo, irmãos, ela tem tomado a atenção do povo. E aí a Bíblia diz, olha, não vos embaraceis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. E a renovação do vosso entendimento, ela está no Espírito do Senhor. Cada dia, todo dia, nos renovando, nos abastecendo, nos enchendo com a sua presença, tirando aquilo que não agrada a Ele. Sabe por quê? Porque às vezes o velho homem, ele quer ressuscitar. E se a gente não estiver matando o velho homem, tirando aquele velho homem, todo dia, e só se faz isso sendo renovado e guiado pelo Espírito de Deus. Saul até tentava, irmãos, se voltar para Deus, mas a maldade do seu coração o impedia, porque ele deixou que o seu coração fosse tomado pela glória do reinado, pela glória do poder que ele adquiriu em mandar, em ordenar, em colocar uma coroa. Isso tomou conta do seu coração. E a partir desse momento que isso tomou conta do seu coração, Deus, ele fala para Samuel e diz, olha, Saul, ele não será mais rei, porque tenho escolhido um que é segundo o meu coração. Então vejamos, irmãos, que a vida, a nossa vida, muitas das vezes a gente trabalha, a gente estuda, a gente tenta levar aqui em nossos dias e conquistar algo, mas nada não deve e não pode tirar o nosso coração de Deus. E aí a gente começa a analisar, quando a Bíblia diz sobre tudo o que se deve guardar. Olha, eu guardo o meu carro na garagem para não ficar na chuva, né? Eu guardo a minha roupa para não ficar em cima do sofá e às vezes alguém machucá-la. Eu guardo um sapato que eu acho bonito para ninguém utilizá-lo. Mas o importante é guardar o coração. E aí, na parte final do versículo, ele diz o porquê. Porque dele provém a saída da vida. É do coração. É quando a gente está guardando ele com o Senhor. E aí, irmãos, o salmista Davi, ele fala muito sobre isso. Se nós lermos os salmos de Davi, enquanto ele estava sendo perseguido por Saul, ele começa a declarar que ainda louvará o Senhor. Ele começa a dizer, Senhor, guarda-me no esconderijo do Altíssimo. Guarda-me, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele começa a dizer, Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge-me
e o meu cálice transborda. Quando ele quer dizer o cálice transborda, não é que ele está gloriando porque está na presença de seu inimigo, preparado uma mesa para ele. Não, é porque a presença do Espírito de Deus faz o seu cálice transbordar. E às vezes a gente pensa e a gente lê a Bíblia e interpreta de modo errado, porque a Bíblia diz que o cálice transbordar é porque o Senhor tem protegido, é porque o Senhor tem guardado o seu coração, é porque o Senhor tem colocado no seu esconderijo. E nem a perseguição de Saul, nem as dificuldades que ele passou, nem as guerras e lutas que ele travou, o distanciou, o tirou o seu coração da presença daquele que o chamou. Por isso a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Em todo o tempo, ele se preocupava em estar fazendo o bem. E aí, às vezes a gente se pergunta, a gente diz, olha, sentaram no meu lugar na igreja. Eu vou ficar de cara feia para alguém. Davi estava sendo perseguido, irmãos. A Bíblia diz que ele tocava a harpa para Saul. E de repente Saul, ele pega a sua lança e joga em Davi. E ele não joga para desviar de Davi ou para fazer algo diferente, ele joga para matar Davi, para acabar com a vida de Davi. Mas Davi, irmãos, quando ele vai lá em 1 Samuel, capítulo 24, que ele tem a oportunidade de tirar a vida de Saul, ele fala de uma forma tremenda. Glória a Deus. Pega água, por favor. E ele diz: porque dás ouvidos aos homens que dizem que eu quero te fazer mal. Aleluia. Porque escuta, meu Senhor, estes homens. E ele diz: olha, hoje o Senhor me deu oportunidade de tirar a tua vida, e eu a poupei, e eu não toquei. E aí, irmãos, a Bíblia mostra que ele se condorre até de cortar parte das vestes de Saul. Imagine, irmãos, tem que estar sendo guiado pelo Espírito de Deus, meu amado. Tem que estar realmente sendo guiado pelo Espírito de Deus. E aí a gente volta para Gálatas capítulo 5, 18, quando a Bíblia diz: se sois guiado pelo Espírito de Deus, a concupiscência da carne não está debaixo da lei, e nem a concupiscência da carne. Então a Bíblia começa a mostrar que há uma diferença entre estar sendo guiado por Deus, e aí mostra as obras da carne e o fruto do Espírito. Ah, alguém está me perseguindo, eu sou guiado por Deus. A Bíblia diz que Jó só saiu do seu cativeiro, daquela dificuldade, quando ele orou pelos seus inimigos. Precisamos entender, Jesus disse: olha, é muito fácil eu amar o meu próximo, é muito fácil eu amar quem me ama, mas ama os teus inimigos. Ama os teus inimigos, ora por ele igual a Jó. Precisa estar com o coração guardado diante do Senhor. Precisa estar com o coração contrito com Deus. Não é, irmãos? E aí, irmãos, a Bíblia é clara quando fala em guardar as coisas e quando fala do coração. Se nós formos para o Evangelho novamente, a Bíblia fala sobre o adultério, quando Jesus ele transforma os mandamentos 10 em 2, e ele diz: amarás o teu próximo e amarás a Deus primeiramente, acima de tudo. E as pessoas criticam, porque Jesus ele conhece, irmãos, porque ele diz: olha, aquele que intentar no seu coração com a mulher do seu próximo já adulterou. Então é o coração que o Senhor Jesus ele está preocupado. É o coração que o Senhor Jesus ele quer
transformar. Mas o coração, para que ele esteja guardado, para que ele esteja alinhado, Davi experimentou ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo falou lá em Gálatas: se sois guiados pelo Espírito de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele não se embaraça, ele não se preocupa, ele não se distrai com coisas banais. Ah, sentaram no meu lugar. Ah, a minha farda não vai ser vermelha, vai ser azul. Ah, eu não vou usar isto. Isso são coisas passageiras aqui. Prepara o teu coração, porque a Bíblia diz, olha, que o Senhor Jesus, ele vem sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o lugar onde a gente deve guardar, o que está escrito em Apocalipse, não é na gaveta, não é no banco, não é dentro de casa, é dentro do coração. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não vivemos, não andamos, não respiramos por este mundo. A Bíblia diz que somos peregrinos, passageiros. Temos que respirar o céu, temos que lembrar do céu como se fosse uma terra, como se é uma terra maravilhosa, como um lugar que visitamos na infância e sentimos saudade, sentimos falta de voltar para lá, de estar lá. Mas sabendo que para voltar, Jesus, ele diz em sua palavra: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o teu coração. Amém, igreja? Aplauda o Senhor, pois ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aplauda o Senhor, porque é ele que transforma a minha e a tua vida. É nele que somos guiados e é nele que conseguimos guardar o meu coração. É neles que conseguimos guardar nosso coração. Amém, igreja?